Glorioso e eterno Deus, nosso Pai, neste momento, nós louvamos o Teu santíssimo nome, louvamos a Jesus, nosso Senhor, louvamos a nossa Santa Mãe, Maria Santíssima, Rainha dos Céus, louvamos a Santa Vó Rosa, o Consolador, louvamos o nosso poderoso profeta, Santo Irmão Aldo, que neste momento espiritualmente se faz presente, para abençoar a nossa reunião. Por isso, ó Santa Vó Rosa, que nós suplicamos a Tua bênção, a Tua graça, a Tua paz, nos dá o entendimento, nos dá a sabedoria dos céus, para que o nosso louvor possa ser alcançado no trono do nosso Deus Criador. Santa Vó Rosa, dá-nos a Tua bênção, a Tua graça, abençoando grandemente a todos os componentes deste coral. Todos quantos vieram, fizeram seus esforços, estão aqui na casa de Deus como membro desta Santa Igreja. Ó Santa Vó Rosa, conceda-lhes a Tua bênção, a Tua graça, o Teu consolo, e dá-lhes o entendimento, a sabedoria para compreender a mensagem desta igreja. Também, ó Santa Vó Rosa, a mim, como dispenseiro da Tua palavra, eu peço com toda a humildade, conceda-me o dom do Teu divino Espírito, para que aqui iremos fazer, que seja para a honra e glória do Teu santíssimo nome, para ministrar os trabalhos, ensinos desta igreja, que é o Evangelho de Jesus, que veio dos céus. Ó Santa e querida Vó Rosa, também eu peço, que a Senhora ajude, que a Senhora abençoe os nossos ouvintes internautas, que neste momento estão nos ouvindo, nos assistindo. Santa Vó Rosa, leve a eles a Tua bênção, o Teu consolo, a Tua paz, para que unido, numa só fé, nós, os Teus filhos, possamos glorificar o Teu santíssimo nome, não importa a distância, mas desde que estão ligados com a Senhora, através deste veículo de comunicação, nós juntos louvamos e glorificamos o Reino dos Céus, iremos receber a Tua bênção, a Tua paz, o Teu consolo. Convicto desta fé, eu entrego esta reunião santa em Tuas mãos, para a honra e glória de Deus, o nosso eterno Pai. Amém. Agora nós iremos cantar o hino oficial de nossa igreja, Igreja Forte.
salvar. Não perca mais tempo, ainda resta uma esperança. Verás como foi bom nesta igreja ficar.
santo irmão Aldo está ao nosso lado, a todo instante.
Nós não sabemos quanto tempo ainda temos que viver aqui, mas de uma coisa temos a certeza, que muito temos que aprender ainda, levar a paz ao mundo inteiro, ensinar aos homens as boas coisas, para que um dia possamos então viver em um mundo bem melhor. O caminho está aberto, embora seja bem estreito. Nele a paz e harmonia, sabendo compreender e obedecer, o céu estará mais perto. Esta é a nossa grande alegria. Existem coisas nesta vida que precisamos aprender. Existem coisas preciosas que nos ensinam a viver. São coisas simples, são mistérios, são coisas lindas de saber. No dia a dia desta vida é preciso conhecer. Uma destas coisas preciosas é amar nossa Mãe Virgem Maria, é amar nossa Santa Avó Rosa, duas grandes alegrias. Outra coisa preciosa desta vida é amar Jesus Cristo, nosso Rei, é amar o profeta irmão Aldo, que também é nosso Rei. Outra coisa preciosa desta vida é amar Jesus Cristo, nosso Rei, é amar o profeta irmão Aldo, que também é nosso Rei. Prezados irmãos,
Em nome do nosso Senhor Jesus, de Maria Santíssima, nossa mãe, em nome da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Alto, eu agradeço a todos os irmãos pela sua presença, de estarmos nesta reunião, reunido como povo de Deus e unido em espírito aos céus, para junto prestar o nosso louvor e a nossa adoração sincera. Agradeço também, em nome deste santo de Deus, em nome da direção da igreja, pelos esforços que fizeram, dando por conseguinte as suas contribuições. A bênção, a graça do nosso Deus e dos seus santos recaiam sobre todos nós, para que possamos prosseguir nesta marcha, nesta caminhada para os céus. Esta é a nossa missão aqui na terra, nesta igreja, como filhos de Deus. Para que isto seja uma realidade da nossa vida, irmãos, nós precisamos juntos meditar nesta mensagem. Que ela é uma mensagem de paz, ela é uma mensagem de esperança e de fé, que qualifica a vida de todos nós, filhos de Deus. Nós iremos meditar em um assunto muito importante, que é, por conseguinte, família. Irmãos, por menor que seja, mas não existe entre os céus e a terra uma pessoa, uma criatura, que pode bater no peito e dizer que não tem família. Todos é descendente de uma família. Primeiro, de Deus, porque toda criatura humana é filho de Deus. E segundo, tem a sua descendência fisicamente, material, familiar, entenda da maneira que achar melhor. Mas somos descendentes de uma família. Por isso, meus irmãos, o assunto hoje, da nossa mensagem, ele é exclusivo, direcionado para nós que formamos a família de Deus, e todas as famílias também que nos acompanham através da internet, que também possui a sua família, que também é descendente do nosso Deus Pai Criador. Então nos envolve todos em uma união perfeita com a família celestial que existe nos céus. Compreenderam? É o assunto que nós iremos direcionar neste momento para todos quantos nos ouvem aí, como todos que estão presentes aqui no templo da sede de nossa igreja. É algo, meus irmãos, muito mais importante que nós conseguimos imaginar. Porque aqueles que colocarem em prática na sua vida, pode ter certeza que irá ter uma convivência melhor na sua vida conjugal, no casamento, irá ter mais sabedoria para a formação dos seus filhos, os seus filhos quanto jovem, irá ter sabedoria, quando colocado em prática os ensinos, a formação de mais uma família, e assim, vamos fazendo a vontade de Deus, já na vida presente. Por isso, eu conto com esta reverência de todos, para meditarmos juntos, no autêntico poder de Deus que reina sobre nós, que nos dá a inspiração dos céus, para que todos possam sentir a graça de Deus, envolver nos planos de Deus, na sagrada família que somos, família apostólica na terra, para unirmos a família celestial que existe nos céus, que será o fechamento desta mensagem, conforme me preparei, se for da vontade da avó e do irmão alto. Aqui eu estou como instrumento em tuas mãos, para dizer a verdade, em nome do nosso querido profeta, Santo Irmão Alto. Vamos primeiramente
ver a leitura, e daí nós vamos desenvolver o assunto, conforme se faz necessário, conforme aprendemos, para a qualificação moral e espiritual de todos nós como filhos de Deus, e no preparo de nossa família. Amém? Que assim seja. O valor da família, a responsabilidade e o respeito que deve haver no lar, entre o casal e os filhos. No princípio, Deus, o nosso Pai, criou o homem e a mulher para formarem um lar, e neste lar dar o início à família, que seria a base fundamental da verdadeira sociedade, constituída do casal e dos filhos, unidos pelos laços do amor, da verdadeira união, unido pelos sentimentos da justiça, da paz, da harmonia, tendo por normas a vontade soberana de Deus e de sua santa doutrina. Entretanto, para que se cumpram os planos de Deus em relação à missão verdadeira de uma família, é necessário que esta família tenha, desde o seu início, alicerces, fundamentos seguros, já desde o namoro e do noivado. Os dois jovens precisam ter noção do que é constituir família e o que significa casamento. Devem ter os mesmos ideais, a mesma fé, os mesmos princípios religiosos, pois a nossa igreja tem a missão de religar a criatura humana a Deus Pai, pois a nossa doutrina e a nossa disciplina é a base fundamental da família, que deve ter amor uns pelos outros, amor a Deus, amor à sua justiça, pois é o que traz a bem-aventurança de dias felizes, seguros na vida do casal. Sem Deus, ninguém pode vencer na vida. Ele nos concedeu a mais perfeita regra do bom viver e da felicidade. Enviou seu Filho Jesus para nos dar a mais sublime e gloriosa regra do bom viver e de paz. E nestes tempos atuais, ambos juntos com Maria Santíssima, prepararam a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, para fazer brilhar em cada coração que aceitar a nossa mensagem poderosa, doutrina e os ensinos do reino celestial, para a formação da verdadeira família. Qual o procedimento do casal em relação um para com o outro e em relação aos seus filhos? Aqui uma pergunta, vai a resposta. Entre o casal é preciso haver o respeito, a fidelidade e o bom senso, ou seja, o bom entendimento, também a faculdade de discernir entre o verdadeiro e o falso. Precisa-se amar e procurar sempre a cooperação, a ajuda mútua. Portanto, um ajudar o outro. Devem ser exemplo para os seus filhos, evitem discussões e não se deixam levar pela ilusão e falsos ensinamentos atuais, mas firmem-se na doutrina, que é verdadeiro alicerce na formação familiar e na educação dos seus filhos. Os filhos precisam do carinho, do conselho dos pais e de uma boa educação. Sempre que for preciso corrigi-lo, faça com moderação e justiça. Porém, nunca deixe os seus filhos à mercê deles mesmos, e fazem o que bem entenderem, mas devem ter disciplina, serem ensinados e terem boa conduta. Para a educação, boas maneiras. Portanto, precisa, quando jovens, da sábia orientação
e do conselho dos pais. Cuidem deles até a sua maturidade. No passado, um jovem, um moço, era muito bem preparado para enfrentar a vida. Tinha conhecimento do procedimento e tinha conhecimento do que deveria ter em relação à formação de uma família. Só pensava em namoro, em casamento, quando já tinha idade, condições suficientes para formar uma família. O namoro não era para passar tempo, e muito menos para degeneração moral, porém conservava a sua pureza e virgindade para a pessoa com quem se uniria pelos laços matrimonial. Olha aí a sinceridade. Atualmente, muitos lares e famílias ruíram por falta de amor, de carinho, de diálogo, de união e de religião. O pai sai para um lado, a mãe sai para outro, deixando seus filhos sozinhos, sem o carinho e sem o afeto. Não procura tomar conhecimento sobre a conduta dos filhos, com quem andam, quais os locais que frequentam. Entendam que a criança, desde pequena, precisa da palavra do ensino dos pais. Toda a pergunta que ele fizer merece uma resposta. A criança merece toda a atenção, o afeto dos pais. Quando um casal se ama seus filhos e por eles se sacrificam para que no futuro seja pessoas de caráter de respeito, úteis à sociedade e ao bem comum, assim serão muito abençoados e contarão sempre com o amparo de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Alto. Todo casal precisa compreender que necessita da proteção de Deus e dos seus santos para a sua felicidade, e carecerá muito desta graça e bênção. Portanto, seja um matrimônio firmado na verdade, conforme a justiça divina, sendo sempre leais, sinceros, dedicado ao bem, honesto, sempre bem intencionado, confiando no outro. Seja paciente, caridosos, perdoando-se mutuamente. Não deem ouvido às fofocas, intrigas, e nem julguem um ao outro pela aparência do mal, mas confiem. A Igreja Apostólica, através da perfeita doutrina, tem ensinado e aconselhado aos casais a unirem seus corações, dando muito valor à família e ao seu lar. Devem se amar com amor sincero e puro, procurar se entenderem, ser humildes, pacientes uns com os outros, evitem as brigas. Toda desunião, malquerência, deve-se ajudar mutuamente e serem muito sigilosos quanto à sua vida íntima. Eis um conselho muito sábio do nosso Santo Irmão Alto. A vida íntima de um casal deve ser sigilosa. O que é ser sigiloso? É não estarem divulgando, devastando a vida íntima do casal, nem os seus problemas. Isto deve ser resolvido por ambos, esposo e esposa. E não estarem falando para os seus familiares ou para os irmãos da igreja, problemas que estão tendo dentro do lar. Mas, infelizmente, quando surgem um problema entre o casal, ao invés de procurar solucionar entre ambos e pôr em prática a nossa doutrina, fica comentando a sua vida particular com outras pessoas, e muitas vezes são pessoas que não possuem sabedoria, que não têm experiência para lhes aconselhar no vosso problema. Daí a confusão aumenta, porque cada um dá a sua opinião, todos ficam sabendo o que está
se passando na vida do casal. Enfim, sejam cuidadosos, sábios, humildes, obedientes à nossa doutrina, para serem abençoados, protegidos pela Santa Avó Rosa e por nosso santo irmão Aldo. Que em nome de Jesus, nosso Senhor, de Maria Santíssima, e com todo o poder dos santos e anjos do nosso Deus, protege e ampara os fiéis. Vivendo com sabedoria e amor, todos serão bem-aventurados. Aqui, meus irmãos, foi a mensagem apresentada. Eu acredito que os irmãos todos pôde compreender a nossa mensagem já através desta leitura. Porém, se faz necessário a mim, como dispenseiro desta palavra, que faço parte deste ministério, procurar esclarecer dentro do contexto as realidades dos fatos. Esta é a nossa missão. Por isso, meus irmãos, eu iniciei a minha parte falando sobre o valor da família. Nós sabemos que a família, ela tem a origem divina, celestial, que veio dos céus, porque foi Deus, no mais íntimo do seu propósito, Ele projetou os seres humanos para formar famílias, para a procriação da terra. Ele fez isto com muito carinho, com muito amor, na esperança de que os seres humanos vivessem tão somente para Ele, para o seu reino. E aí seria as mil maravilhas, não teria dor, não teria sofrimento, não teria angústia. Era um paraíso eterno aqui na terra. Porém, por diversas circunstâncias, por inveja, os planos de Deus foram prejudicados. Daí veio as consequências, através do pecado. Porém, o plano de Deus, quando se fala em relação à família, permaneceu o mesmo. Deus sempre manteve a sua posição e a esperança que através da família Ele pudesse alcançar todos quantos voltassem a crer no seu dom da onipresença, da onisciência, formação dos céus e da terra. Enfim, é o Supremo, o nosso Deus. E a família, meus irmãos, ainda é uma das primeiras virtudes e qualidades esperada por Deus na formação de um povo nesta terra. Então já vamos direto no assunto. Nós iremos mencionar algumas palavras relevantes para o momento, onde falamos primeiramente da responsabilidade dos pais na formação da família. Primeiro, meus irmãos, entendam bem, nós assumimos um compromisso, aqui diante do altar, aqueles que casaram na igreja, de viver uma vida de união, de amor, de paz, para a formação de mais uma família. Daí, posteriormente, meus filhos, é lógico, na vida conjugal do casamento. E daí, nós apresentamos os nossos filhos aqui no altar da igreja. Mais uma vez prometemos ao nosso Deus criá-lo, aquele pequeno, no reto caminho ensinado por Jesus nos dias presentes através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. E daí começa uma nova etapa. Qual é o nosso dever de pais quando temos nossos filhos? Relembra os irmãos quando seus filhos ainda, quanto bebezinho, pequenininho, quanto amor, quanto carinho dedicou ao seu filho, à sua filha, com tanta intensidade, com tanto amor. Sabe por quê? Porque ali está em seus braços a criação divina, que Deus confiou naquele casal, para que ele pudesse
criá-lo, aquele pequeno ou pequena, nos retos caminhos, no reino dos céus, com os ensinos proferidos por esta Santa Igreja Apostólica. E por aí vai. É nosso dever, é dever dos pais, de ensinar aquele pequeno a trilhar nos retos caminhos. E de que forma, de que maneira os pais devem proceder. Vamos por parte. Uma criancinha, quando atinge os seus 3 aninhos, 4, já está falando, já está andando, já está esperta, já sabe de muita coisa. Daí, o pai, a mãe, faz parte do seu voto diante a Deus. Observam bem, todas as noites, antes do repouso, em outras palavras, antes de dormir, ensinar aquele pequeno, aquela pequena, a buscar a Deus através da oração. Por simples que seja, por pequena que seja, mas não esqueça, façam isto com frequência. E daí, aquela criancinha vai aprendendo a regra do bom viver, vai aprendendo a ter comunhão com Deus e com os seus santos, porque foi criada assim. Isto chama-se formação religiosa diante de Deus, que esta igreja nos ensina. Irei dar o exemplo de pequenas palavras, de poucas palavras, que deve ser mencionada pelo pai e pela mãe, na hora do repouso daquela criança. Um exemplo simples, diz bem assim: vamos orar, meu filho, levanta as mãozinhas aos céus. Deus, meu Pai, neste momento, estamos na Tua presença, agradecemos o Senhor, Papai do céu, pelas bênçãos que me concedeu neste dia. Conceda-me a Tua bênção, envia um anjinho do céu para estar comigo nesta noite, me abençoando, me protegendo. Amém. Pronto. Já entregou a Deus aquele pequenino para ser abençoado por Deus. E aí a vida continua. E veja que interessante, quando nós falamos sobre este assunto de o pai, a mãe ensinar os seus filhos, manter-se em oração, em comunhão com Deus. Diz a doutrina: ensine o seu filho no caminho que deve andar, através da oração, para que ele nunca venha desviar deste santo caminho. O caminho da paz, como está dito lá. Passa anos e anos, mas aquele princípio que o pai, que a mãe colocou na mente do seu filho, ficará gravado. Esse não apaga, não. Pode ir para o mundo, pode ir para o pecado, fazer o que bem entender, mas aquele princípio, aquela formação espiritual está guardado. Passa anos. Quantos, graças a Deus, permanecem firmes e fiéis, cantando no coral, levando uma mensagem de amor, de paz, de esperança e de fé ao nosso povo, sempre está no reto caminho. Mas infelizmente existem pessoas que, por certos motivos banais desta vida, desviam do santo caminho e vai para o mundo, para o pecado. Mas aquele princípio está gravado. Então é nosso dever, como pais, cumprir isso na nossa vida. Também eu quero mostrar também, nessa lógica, neste raciocínio, que um casal pode ter 3, 4, não interessa quantos filhos for, cada um tem uma opinião diferente. Isso é normal. O que o pai ou a mãe deve fazer? Não é dar um conselho coletivo entre todos, mas sim ter uma palavra individual para um, para o outro, porque cada um age de um jeito. Um é meio agressivo, o outro é tranquilo, porém cada um tem a sua maneira de ser. Isso é normal. Daí os pais precisam ter sabedoria para mostrar ao seu filho qual é o caminho que ele deve seguir, através do seu exemplo, através da sua palavra e do seu conselho.
Qual desses dedos que é igual? Um é mais pequeno, outro é mais maior, outro é menor, tudo é diferente. Assim também são os nossos filhos. Cada um tem um raciocínio diferente. E estes filhos, quando crescendo mais grandinho, 7, 8 anos, 10 anos, logicamente, eles trazem para os pais perguntas que, olha lá, hein? Muitas vezes o pai ou a mãe fica sem saber responder. Porque eles ouvem falar constantemente da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, o poder de Deus que reina sobre esta igreja, Jesus, o nosso Mestre Salvador. Quantas crianças que chega o pai, chega a mãe, e fala assim: mamãe, onde está o nosso Deus? Eu quero ver a Santa Avó Rosa, eu quero ver o Santo Irmão Aldo que eu nunca vi. É momento do pai, da mãe usar de sabedoria e buscar a graça de Deus para resolver a pergunta daquela criança. Não deixar nada em dúvida. Pode dizer abertamente: meu filho, minha filha, Deus, o nosso Pai, está lá nos céus. Ele reina sobre nós em espírito e em verdade, abençoando, enviando os anjinhos dos céus para guardar, para proteger a nossa vida. Porém, nós não podemos ver. Eles são ser espirituais que estão nos céus. Cada um faz a explicação conforme sentir no seu coração, mas nunca deixe uma criança sem resposta. Sempre procura atender os seus filhos, com amor, com carinho, com muita dedicação, porque isso faz parte da sua missão, como pais, na formação dos seus filhos, conforme o mandamento da doutrina que nós aprendemos nesta Santa Igreja. Agora, meus irmãos, vamos passar à missão dos filhos, porque nós estamos num assunto exclusivo família. Filhos que me ouvem nesta noite, sabemos que tem bastante criança, né? Muito importante o futuro da igreja. Vocês têm um compromisso com a Santa Avó Rosa, com Maria Santíssima, com o nosso Santo Irmão Aldo. Vocês foram criados em um berço de ouro, porque foram criados no convívio da família apostólica, foram apresentados ao nosso Deus, e está sendo preservado e ensinado na vida espiritual com seus pais, para ter uma vida feliz nesta terra. Então, filhinhos que me ouvem, seja obediente o papai e a mamãe, não seja o respondão, mas seja obediente, faça o que o pai e o que a mãe pede, porque é para o seu bem, porque é para a sua felicidade. Eles não irão exigir nada de você que você não pode fazer. Tudo o que eles pedirem é por amor, é por carinho a você, é pelo seu desenvolvimento, para ser uma pessoa feliz nesta terra. Então precisa que as crianças de nossa igreja tenham também este temor a Deus acima de tudo, e assim possam observar todos os ensinos que aprendemos nesta Santa Igreja, porque é um caminho que nos conduz para os céus. Então por isso se faz necessário o amor, a união e a dedicação, tanto dos pais quanto dos filhos. Agora, meus irmãos, vamos à formação de uma nova família. Sabemos que, querendo ou não, é uma convicção, e até então é um costume, é uma herança que Deus deixou para a criatura humana. Chegar no seu tempo certo, formar uma nova família. Isso é normal, não tem nada de mais. Aceito por Deus, porque é uma criação divina, a família, a criatura humana, até então para propagar a raça. Então o que acontece? Precisa, meus irmãos, haver em cada coração dos nossos jovens, agora não estou falando mais de criança e de adolescente, dos nossos jovens, a responsabilidade, porque já é uma pessoa formada,
consciente da verdade, já deve ter uma fé firmada na verdade no Evangelho de Jesus, porque pertence a uma igreja que veio dos céus. Agora vamos para a responsabilidade. Uma moça ou moço, para formar a sua família, observam bem, antes de tomar qualquer atitude na sua vida. Sabem por quê? Porque é um ponto de partida na sua vida. Se partir certo, agir com responsabilidade, terá uma vida brilhante pela frente. Mas se der um passo errado, fazer uma escolha errada, irmãos, jovens que me ouvem, será um transtorno em toda a sua vida nesta terra. Vamos a alguns exemplos. Anos passados, quando um moço, quando uma moça namorava com um rapaz não apostólico, não tem esse princípio de fé que ensinamos nesta igreja, o que acontecia? Excluído, saiu o seu nome aqui no boletim da igreja. Por muitas vezes nós contemplamos isto. O que eu quero dizer com isto? É que os nossos jovens tinham um respeito muito grande e uma responsabilidade ainda maior, se quisesse permanecer na igreja. Namorou com a moça lá fora, a moça namorou com o moço lá fora, excluído. Mas sim, tinha uma juventude, uma mocidade destemida. Desobediência lá, casos isolados sempre teve. Não tem como dizer outra coisa. Mas, praticamente, na grande maioria ou na totalidade, obedecia por amor, por fé e devoção à obra de Deus. Agora eu pergunto, estes princípios de fé, deixado diretamente de Jesus a Santa Rosa para esta igreja, mudou? Eu lhes digo que não. Os princípios religiosos, doutrinários, disciplinários desta igreja, nunca mudou, é os mesmos. E por que acontece tanta desobediência nos dias atuais? É uma pergunta, às vezes, difícil até de resposta, né? Nós vamos achar uma saída. Primeiro, os nossos jovens, infelizmente, me desculpe, mas estão perdendo o caráter de filhos de Deus. Tanto moço quanto moça, não estão obedecendo à nossa disciplina, namora uma maneira tão escandalosa, que não dá nem para entender. E muitas das vezes, pior, canta no coral. Não estou falando aqui, estou falando no contexto geral. Prezados jovens, oferecemos aos senhores, seja moço ou moça, bem-aventurança para a sua vida, mas aconselhamos que seja sincero neste ponto de partida para a sua vida futura. Não dê um passo errado, porque não vale a pena. Não vai na cabeça de muitos, na desobediência, no pecado, na má indecência, porque isso só traz tristezas, amarguras, sofrimento, tanto para vocês quanto os pais, e muito mais ainda para a Santa Avó Rosa e para o Santo Irmão Aldo, que tanto lutou para preservar a sua unidade física nesta igreja há tantos anos. Agora desprezar o bem maior por causa de coisas banais desta terra, má indecência, a imoralidade, adultério, tantas coisas mais. Irmãos que me ouvem nesta noite, cada um de nós, quer seja nós pais, quer seja vocês jovens, quer seja as crianças, nós temos uma responsabilidade muito grande diante de Deus e dos seus santos.
fazendo uma reflexão no contexto geral, muitas das vezes eu tiro horas e horas e fico meditando nesta parte. Observam bem aonde eu quero chegar com estas palavras. Hoje, nós temos um ministério de pastores, na grande maioria, não na totalidade, na grande maioria, que foram formados nesta santa igreja. Nasceram aqui, cresceram, chegaram à sua fase, maturidade da vida, pelo exemplo que tiveram dos seus pais, pela unidade espiritual que lá no passado teve, hoje são nossos pastores. Agora eu chego onde eu queria. O que será deste ministério daqui 12, 15, 20 anos, no contexto que está? Só Deus sabe. Porém, nós temos a convicção e a fé, que através destes conselhos, que vêm dos céus para esta igreja, para todos nós, que os nossos jovens reflitam, e tomam atitude na vida, para o seu bem, para a sua felicidade. Prezados jovens, as coisas que existem no mundo, às vezes parecem brilhantes, mas tem um futuro doloroso e amargo, não vale a pena. Não passa por esta amarga experiência, mas muito mais vale a graça de Deus, dos seus santos, para ter uma vida feliz e bem-aventurado. Irmãos apostólicos, vamos passar um pouquinho para falar com os casais. Hoje em dias, está aqui registrado no contexto da mensagem, quantos casamentos que se ruíram. O que está faltando? Será que a graça de Deus? Será que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão, deixou de abençoar as famílias? Os casais? Eu lhes digo que não. É porque as pessoas deixam seduzir por algo que não tem nada a ver com o seu compromisso de fé diante da igreja, diante dos céus, diante da sociedade em que vive. E o que mais tem causado isto é porque estes jovens casados mergulham no mundo digital. Deixa de dar atenção para o seu marido ou para a sua esposa, vice-versa. E é só no mundo digital. Mensagem mais mensagens. Recebe e passa informação constante. Muitas das vezes atrasa até com o seu compromisso dentro do lar, dando atenção naquele aparelho de celular. Isto, meus irmãos, tem ruído muitas famílias. E isto entristece a Santa Avó Rosa, entristece o Santo Irmão Aldo. Por quê? As pessoas estão valorizando mais, resumindo é isso, as coisas que o mundo oferece, do que as bem-aventuranças que recebe de Deus nesta igreja. Estou falando diretamente com o povo apostólico. Precisamos, meus irmãos, pensar mais na nossa responsabilidade como filho de Deus. Em outras palavras, cumprir aquilo que um dia nós prometemos, o dia do nosso batismo. Nós prometemos morrer para o mundo, para o pecado, e ser uma nova criatura diante de Deus. E quantas pessoas estão desobedecendo, não estão cumprindo este compromisso? Prezados irmãos e irmãs, jovens que me ouvem nesta noite, eu me lembro de um ensino de nossa missionária Odete, que aqui deste púlpito, ela disse: está muito difícil para salvar
a nossa mocidade. Por causa do pecado, da imoralidade, a falta de temor a Deus. Quantos jovens que não respeitam mais a nossa disciplina. Palavra da missionária Odete. E ela resumiu a sua palavra no contexto geral, dizendo: chegará o tempo em que salva-se quem puder. Prezados irmãos que me ouvem, reflitam, cada um consigo mesmo, e pensam na sua responsabilidade diante de Deus, porque a igreja apostólica não é brincadeira. Nós não estamos aqui brincando de ser apostólico, não. Nós estamos na casa de Deus, nós estamos na presença de Jesus, nós estamos na presença do Santo Irmão Aldo, na presença do reino dos céus. Então precisamos ter uma responsabilidade com as coisas de Deus. Bem entendido, se quiser um dia o reino dos céus. Porque o reino dos céus é para os humildes, é para os simples de coração. Estes verão a Deus. Irmãos que me ouvem, creiam, confiam na mensagem desta igreja, porque vem dos céus para o preparo moral e espiritual de todos nós, para um dia vermos a glória de Deus. Resumindo tudo isto, nós somos a família apostólica, a família de Deus na terra. Temos, porém, a família celestial nos céus que nos governa, que nos dirige, que é Deus o nosso Pai, Jesus o teu amado Filho, Maria Santíssima nossa Mãe, a querida avó, o Consolador da promessa de Jesus, e o nosso irmão, Santo Irmão Aldo. Eles formam nos céus a família apostólica para dirigir a família apostólica na terra. Tenha esta paz, tenha esta confiança, e seja como a luz a brilhar, com seus atos de amor, de fé e de justiça, diante de Deus. Estamos mais no começo da caminhada ao paraíso de glória. Deus o Pai já determinou o dia da grande vitória. Garante a nossa santidade.
Glorioso e eterno Deus, nosso Pai, neste momento agradecido nós estamos, porque estamos na Tua presença, contamos com a Tua bênção, com a Tua graça e com a Tua proteção celestial, que junto com Jesus, com a Mãe Maria Santíssima, junto com a Santa Avó Rosa, com o Santo Irmão Aldo, nos ajudaram em todo o transcorrer da reunião. Por isso nosso agradecimento sincero. Mas agora eu peço, Santa Avó Rosa, abençoe grandemente os Teus filhos, dando-lhes o entendimento, a fé, para que possamos vencer as lutas de cada dia e pegar no caminho reto, seguro, que nos conduz para os céus. Ó Santa e querida Avó Rosa, nossa gratidão sincera. Também eu peço à Senhora que abençoe grandemente todos quantos nos ouvem através da internet, dá a eles o entendimento, a sabedoria, para que eles possam na sua família, criar os seus filhos no reto caminho ensinado por Deus, por Jesus, através desta Santa Igreja. Neste momento também, ó Santa Avó Rosa, eu peço à Senhora, peço ao nosso Santo Irmão Aldo, que abençoe estas vidas cujos nomes estão apresentados nesta caixa de pedido de oração. Ó Santa e querida Avó Rosa, derramam bênçãos preciosas sobre estas vidas, e eles tenham saúde e tenham muita paz. Quantos deles pedem uma porta de emprego, quantos deles pedem a resolução dos problemas, às vezes sofrem dores, passam por perturbações. Santa Avó Rosa, conceda-lhes a Tua bênção, a Tua paz e o Teu consolo, e os seus problemas sejam solucionados pela Tua graça e pelo Teu santíssimo poder. E assim, ó prezados irmãos e irmãs, recebam a bênção de Deus, o nosso Pai, na comunhão do Divino Espírito Santo, a bênção de Jesus nosso Senhor, de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, esteja sobre nós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.